até o próximo dia 16 de fevereiro agora as inscrições para a primeira edição do Festival A Voz da Periferia, aqui em Belo Horizonte. Com a missão de revelar aí talentos da nova música brasileira, o projeto vai selecionar inicialmente 20 artistas que vivem preferencialmente nas regiões periféricas de Belo Horizonte, e esses cantores, cantoras vão poder escolher o gênero livremente e ter workshops, treinamentos, para depois se apresentar em 3 dias de festival que vai escolher um grande vencedor, a grande voz da periferia. Já o grande vencedor vai ganhar aí diversos prêmios, entre eles a gravação de um single, que vai contar com a produção de ninguém menos que João Marcelo Bosco, que está aqui do meu lado, é um dos organizadores do festival também. João, muito obrigado por participar do Alvorada Cultural. Muito obrigado por esse Prazer espaço. te ter aqui. Muito bom, muito bom. Obrigado. E como é que está aí a preparação para o festival? Como estão indo as inscrições? Muito interessante. Tem uma tradição grande no Brasil, desde os anos 60, né, quando explodiram os festivais no Brasil, com a chegada da televisão, a televisão mostrando o Brasil para o Brasil, né? E realmente a partir daí foram se fixando, né, festivais. Isso virou um jeito nosso de tanto mapear talentos, quanto um lugar para os compositores e compositoras fazerem a exposição das suas músicas. Legal. Eu lembro de um caso do Casa no Campo, uma música gravada pela Elis Regina, que ela descobriu num festival, não ganhou o festival, mas foi composta pelo Zé Rodrigues e pelo Tavito, e ela acabou gravando. Então, quem trabalha com música sabe que o festival é uma referência, é um jeito de descobrir talentos, de lançar talentos. Então, eu fiquei muito feliz com essa iniciativa, sobretudo numa cidade que é muito musical, né? Dos lugares mais musicais que eu já visitei, assim. A quantidade de música ao vivo, de músicos, cantoras, a música ao vivo aqui é algo muito forte. Todo dia que eu saí aqui, eu vi gente tocando. Tem uma paixão, além dos talentos em si, já há muito tempo. E também, assim, os festivais eu acho que são interessantes para os artistas terem uma oportunidade de se apresentar para um grande público. Sim. Vai ser o caso de vocês. Você estava me contando que vão se apresentar lá na Autêntica, né? Exatamente. Durante 3 dias. Exatamente. Para um grande público e um grande palco. Exato. Então, assim, para essas pessoas que estão começando ou que estão se revelando agora, é incrível. E a gente pode citar diversos artistas que a gente conhece da música brasileira que vieram dos festivais, né? A gente lembra, por exemplo, dos grandes artistas do Nordeste que vieram para cá com festivais, Fagner, Belchior, exatamente, que são aí da mesma geração. Exatamente. Né? Então, assim, qual que é a importância, pensando nessa questão do Nordeste principalmente, de trazer coisas regionais? Que esse festival vai pegar a gente de Belo Horizonte. Qual que é a importância de pegar essas pessoas? Eu acho que, se a gente observar a criação musical no Brasil, a gente tem dimensões continentais, né? E muitos países, né? Num país só. A música, claro, isso se estende à culinária, se estende a outras atividades humanas, mas a música de cada lugar do Brasil tem características próprias, né? Então, a gente fala muito da música do Pará. A música do Pará tem uma influência do rádio, das ondas do rádio vindas da América Central, eram mais próximas do que a do Sul. Então aquilo cria um ambiente completamente diferente. A música de Minas, que é das primeiras músicas brasileiras a serem registradas, né, no século XVII, já foram encontradas partituras daqui do século XVII. Então, cada lugar carrega características próprias aqui. Tem lugares imensos que não têm a nossa diversidade musical. É uma característica do Brasil. Então, quando você regionaliza, além de você conseguir, né, dar conta de tudo, você tem um ouvido especial para cada produção, né? Legal. E por mais que exista, sobretudo na música pop, características mundiais, né, que são comuns, você vê a música pop das paradas da África, da Europa e do Brasil, tem muitas semelhanças, né? Essa linguagem pop universal. E o que difere são esses temperos, essas características locais. Então, esse pé, exatamente. Começar aqui tem sido uma experiência muito interessante. Olha, que bacana. Mesmo. E assim, a gente comentou dessa semelhança com os festivais de 30, 40 anos atrás, às vezes até mais que isso. Mas uma coisa que é muito diferente hoje é que as pessoas se lançam muito pelas mídias sociais, pelas mídias digitais. É verdade. E como que isso reflete dentro dos festivais hoje em dia? Como que essa divulgação dentro das mídias digitais, que eu sei que vocês também estão trabalhando bem nisso,
E sei que na premiação tem uma parte também que fala sobre a divulgação, né? Como que vai ser esse trabalho? É assim, para você fazer parte, né, desse projeto A Voz da Periferia, desse festival, basta entrar no Instagram, A Voz da Periferia MG, ou no site avozdaPeriferia.com.br. Lá você pode se inscrever a partir de 18 anos. A gente está buscando, como o nome do festival diz, uma voz, né? Vozes, pessoas que cantam. Cantores. Você pode pegar o seu laptop e dar um play na sua base e cantar em cima. Só não pode dublar, porque a gente não vai saber como é a sua voz ao vivo. Mas, de maneira geral, é assim. Então, o impacto, né, da era digital, dessa possibilidade de autopublicação, é muito grande e pode ser medido pelo número de músicas que chegam às plataformas hoje. 100 mil por dia. É muita coisa. Né? No Brasil, a gente está falando. Ah, 100 mil, se você dividir por 10, está falando de 10 mil álbuns. Né? Se tiver uma hora cada um, você tem 10 mil horas de música por dia para você ouvir. Então, quero ver é impossível, quem vai encarar. né? Aí cada um vai naquilo que gosta mais. Então, Exatamente. um festival acaba ajudando a fazer uma curadoria, uma intermediação, né? E é um lugar que apresenta essa possibilidade de você poder tocar no palco, de você participar de workshops, de você, no final, se você ganhar, gravar um single e ter o apoio de profissionais. O objetivo é somar, é ser mais um movimento no início ou no processo de decolagem dessas carreiras. Que né? legal. E uma coisa que chama muita atenção, eu estava vendo lá o edital de vocês, né? Que os gêneros são abertos. Sim, Pode ser qualquer gênero musical de música brasileira. Pode. E aí, por que isso? Como que vocês chegaram nessa decisão de colocar todos os gêneros musicais? Pode ter desde samba, a rap, a MPB. Olha, eu participo de alguns festivais já, né, há algum tempo. Tem festivais como o da TV Cultura, o Prelúdio, do Júlio Medalha, que é exclusivamente para música para concerto. Tem festivais mais ligados à canção, às composições inéditas. Esse festival ele é focado na voz, então já tem um corte editorial na voz, ou seja, a voz será a premiada. Então, diante disso, a gente falou, bom, então o gênero a gente deixa aberto, porque o cantor fica livre, a cantora fica livre para escolher. E segunda coisa, existem alguns estereótipos, né, do tipo de música que se ouve na periferia, né? Exato. Na voz da periferia, né? Tem uma coisa pré-concebida. E eu posso dizer, por exemplo, pelo programa Prelúdio, o último vencedor, né, o vencedor de uma das últimas edições, é um violinista que foi para a principal escola de violino da Europa, que fica em Viena, na Áustria, e ele mora na periferia. Então, eu conheço muita gente que mora na periferia e que fala, pô, mas eu não faço esse gênero ou esse gênero, eu gosto disso aqui. Então, para a gente deixar claro que não existe nenhum tipo de pré-concepção, né, do que as pessoas estejam ouvindo, a gente achou bacana deixar completamente livre. Não, perfeito. É mais difícil, mais subjetivo você ouvir um partido alto, uma toada e um trap, né? O trap, mas aí vale aquilo que emociona a gente, né? Bacana. E aí vem minha próxima pergunta que Por eu já ia favor. fazer, que vocês já começaram a ouvir, fazer essa seleção? Sim. Como é que tem chegado essas inscrições, assim, em termos de gênero, principalmente? Tem mais de algum? Tem algum mais, que está prevalecendo? Se você for pensar no guarda-chuva principal, o hip hop, né? E nessa subdivisão do hip hop, esse grande guarda-chuva que é o trap, né? Ah, que bacana. A molecada tá ouvindo trap assim, é como se fosse uma guitarra distorcida e um trio nos anos 60 fazendo rock, é tipo realmente muito difundido. Ah, legal. E assim, o regulamento ele é muito completo, a inscrição, sim. Eu vi lá que dá para mandar um link de qualquer rede que você consiga claro. postar o vídeo. O objetivo é facilitar a vida das pessoas. Legal demais, né? eu achei muito bacana. Não tem uma restrição. Eu queria saber assim, como que é feita a seleção? Como que vocês escolhem a partir realmente da voz ali? Vocês vão analisar timbre, o tom, como é que é isso? Cada um, né, a gente ouve primeiro sozinho, né? Cada um escuta na sua casa, né? E depois a gente faz um cruzamento das opiniões. Ah, bacana. Porque às vezes, quando você escuta junto uma música, até fisicamente é provado que você não ouve igual quando você está com alguém junto, né? Tem o olhar do observador, tem o ouvido do observador. Então a gente tem os critérios que a gente estabeleceu ali,
originalidade, enfim, a harmonia, não no sentido formal da notação musical, mas a harmonia entre a interpretação, a melodia e tal. Então a gente tem critérios que são alguns que são pré-estabelecidos, mas aí cada um interpreta de um jeito. Acaba né? que é um pouco subjetivo, né? A música. Sim, não, a música é uma ilusão perceptiva que acontece dentro do nosso cérebro, né? O que você escuta não é o que está vindo de uma caixa de som, né? A caixa de som manda uma coisa, aquilo é uma interpretação cerebral. Então, o que emociona cada um é exclusivamente, por mais que seja uma experiência coletiva, cada um ouve de um jeito único, claro. Por isso que é muito difícil discutir, isso aqui é melhor do que aquilo, eu gosto mais. Se te emociona, essa experiência é sua e a sensação é única. Então, os critérios são subjetivos, mas a gente faz com muito carinho. Tem um norte, sul, leste, oeste ali, pelo menos os pontos cardeais. Não, beleza. E as inscrições vão até o dia 16 Até o dia de fevereiro, 16 de fevereiro. Instagram, A Voz da Periferia MG ou avozdaPeriferia.com.br. Até o dia 16. Não precisa se preocupar com nada, são profissionais que vão ouvir. Isso aqui o som não está muito bom e tal. Não é isso que está em julgamento, não é a melhor gravação, né? É o registro mesmo. Pega o seu celular, coloca no selfie, bota ali em cima e canta e manda pra gente. O que a gente quer é encontrar um talento. Legal. Né? E os resultados saem quando? Os resultados saem no dia 4 de março e depois a gente tem os 20 finalistas, as 20 finalistas no teatro, como você falou, dia 22, 23 e 24 tem a grande final. Bacana, nesse meio tempo, essas pessoas com as quais conviveremos vão participar de workshops, vão conversar com profissionais, né, com o Renegado, com a Luciana Mello, profissionais que já estão trabalhando e podem utilizar a sua experiência para somar em algo, né, nessas trajetórias. E o próprio festival, dentro dele, como que vai ser a escolha da grande voz? Vocês vão votar? O público vota também? Tem, o público vota, isso é uma coisa histórica, desde os festivais, a presença do público é importante. Em alguns festivais, você pega somatório consolidado do público e aquele vira um voto, né? Que é o jeito clássico. Depois tem outras maneiras, mas é importante ouvir o público, né? Sim, sim. A música é feita assim para alguém escutar. O primeiro ouvinte é o próprio artista, a própria artista, mas o público vai votar e é uma opinião que a gente gostaria de saber. Por isso que a gente deixou aberto, porque os artistas contemporâneos, muitas vezes, eles vão chegar com coisas que a gente nem conhece. Então, a gente não quer criar nenhuma marra criativa. E falando em coisas que a gente nem conhece, o festival também contempla músicas autorais, né? São músicas que podem ser interpretadas ou autorais. Veja, aí entra na estratégia de cada um. Se você é um cantor e você escolhe um standard para cantar, um clássico da música, independentemente do gênero, talvez isso ajude, né, a sua escolha, porque reconhecimento, às vezes não, às vezes você pode falar, mas a música tá boa, mas se ele estivesse cantando uma outra música, será que estaria tão bom e tal? Cada jurado... E tem a questão das versões, né? Você já vai trazer outras versões na sua cabeça. Às vezes, com aquela música especificamente, alguém tem uma história afetiva e sente, entre aspas, um ciúme daquela música e tal. E a música autoral também é um desafio, porque quem te disse, né, que essa música que ninguém conhece vai conseguir capturar a atenção das pessoas na hora. Então, não existe... E é um julgamento a mais, querendo ou não, vocês estão julgando a voz, mas você está ouvindo essencialmente a música. Como é que você vai imaginar aquela voz dissociada daquela melodia que está sendo cantada? Mas eu acho que com a experiência de todo mundo envolvido, de ouvir muita música há muito tempo, fala, pô, essa música é boa, mas não está muito legal essa voz, ou o contrário. Mas o que importa acima de tudo, é essa movimentação que dá, sabe? De pessoas que estão fazendo música falarem, poxa, tem um festival, eu vou parar e vou gravar uma música, vou mandar para lá, vou ser ouvido, tem uma chance. É dar um horizonte para a gente e para quem vai se inscrever. Bacana. João, e assim, querendo ou não, você é hoje um dos maiores produtores musicais do Brasil. Não, isso não existe hoje em dia, mas tudo bem. Latina, do mundo. Não. Essas hipérboles, hoje tem muita gente produzindo, que eu acho que é uma profissão que quando eu comecei, tinha muito poucas pessoas trabalhando pela natureza. É das mídias digitais, né? Exatamente. Então, é muito difícil hoje saber quem são os melhores, porque tem muita gente... Mas você tá entre eles, muito obrigado, é uma gentileza sua, eu vou aceitar o seu carinho. Mas, assim, num laptop hoje você tem mais tecnologia do que os Beatles conheceram. Sim. Então, a musicalidade das pessoas, hoje elas encontram menos barreiras, né, para essa musicalidade se manifestar. Então,
Eu acho que hoje é muito difícil ter uma abundância, assim. Eu vejo todo dia eu entrando nas redes sociais, eu falo, nossa, como o algoritmo sabe que eu gosto de música. Mas, cara, como tem gente tocando bem, cantando bem, né? Eu acho que as pessoas só precisam, de repente, de uma oportunidade. Porque se num passado não muito distante, a dificuldade de chegar a uma rádio, de chegar a uma gravadora, é porque existia uma quantidade pequena, se você não chegasse até aquelas 6, 7, 8 gravadoras, a sua vida seria muito difícil. Nossa, e nesse século, essa grande diferença é a possibilidade de você produzir na sua casa e publicar. O desafio que vem com essa liberdade é a quantidade de pessoas que fazem o mesmo que você. A competição é maior. Exatamente. Como é que você tira a cabeça fora da multidão tendo 100 mil músicas por dia sendo lançadas? Isso que a gente consegue mapear, fora Deep Web e tal, nos lugares que você não tem como mapear. Então acho que uma oportunidade, né, sobretudo numa cidade tão musical como Belo Horizonte, num estado tão musical quanto Minas, acho que é uma possibilidade da pessoa conseguir colocar um pouco a sua cabeça fora da multidão. E uma coisa interessante, quando eu vi que seu nome estava relacionado no projeto, eu pensei que, assim, você é uma pessoa que desde o início da carreira traz aí novos nomes, gosta de pensar nesses novos gêneros. Gosto. E aí eu estava pensando assim, disso. Né? E eu estava pensando que é uma coisa que talvez, não sei se você já tomou consciência disso, provavelmente sim. Vem muito da Elis também, né? Sim, de pegar sim. novos artistas, novos cantores, o tanto de compositor que eles revelou. Acho que ninguém fez igual no Brasil. Acho que está entre as que mais teve a chance de lançar. Uma cantora, um cantor que não compõe o seu material, ela precisa de música para viver. Material bom, né? Precisa como você precisa, sabe, chega um momento que você precisa beber um copo d'água. Você está com tanta sede que a única coisa que o seu organismo pensa é em tomar água. Um artista de música, né, quando ela não compõe o seu material, quando não é uma compositora, no caso da Elis, ela vive. E ela teve uma sorte de começar numa época que é uma confluência de gerações. Muita gente chegando e algumas pessoas que já estavam ali havia um tempo estabelecidas, né? Então, da geração anterior, o Tom Jobim, e chegando o Milton Nascimento, né? E aí vai o Baden Powell chegando junto com o Vinícius que já estava, aí o Jorge Ben, e aí todo mundo do Clube da Esquina, por exemplo. Então foi uma sorte muito grande. Eu gosto disso porque eu sempre achei que quando você cristaliza algo, né, você fotografa e você fala isso é assim, aquilo fica parado. E as coisas estão sempre evoluindo. Então esse frescor, esse desejo, esse brilho no olhar de quem está começando a carreira, esse encantamento de fazer as coisas elementares, tem gente que consegue manter a vida inteira. Por exemplo, alguém que opera uma câmera, fácil, né? Alguém que opera uma câmera a vida inteira. Ela vai abrir e fechar essa câmera diversas vezes, ela vai limpar a lente milhares de vezes. Então, ou isso, você acha uma maneira de te encantar, né? Isso constantemente, alguma coisa no seu ofício que vá te deixando vivo, alegre. Acesa, né? E eu sempre gostei. E meu primeiro emprego foi num festival dos festivais. Em 85, eu tinha 14 anos, fui trabalhar no Festival dos Festivais. 14 anos. Aquele lá do... a gente tem que trabalhar aí, né? O que revelou, fez como um grande sucesso a TT Espíndola, Escrito nas Estrelas, teve outras músicas também. Então, assim, eu sempre gostei, eu vi o quanto que mexe com as pessoas, com as expectativas, quanto revolve a terra. Que legal. Bom, muito obrigado. Obrigado, João. Prazer. Obrigado, viu? Sucesso. Amo o seu nome. Acho seu nome também gosto muito do seu. Muito bonito. Sua mãe tem muito bom gosto. Bom, e a sua também, com certeza. Não tenha dúvida disso. Bom, e lembrando aí que vai até o dia 16. Exatamente. É só entrar em avozdaPeriferia.com.br. É só ler o que está escrito lá. Acima de 18 anos, não pode dublar. Pode fazer o que quiser. Perfeito. Com a sua voz, a gente vai ouvir com muito carinho. Erro. O site é o nome do festival. Exatamente, avozdaPeriferia.com.br. Assim o Instagram também, que é a voz da MG no final. Só bota o MG, inesquecível MG, né? Tem que ser de Minas. Por favor. João, muito obrigado. Obrigado.